Vocês podem pensar assim: ah, eu não tenho experiência para atuar nessa área. Como é que eu vou começar essa área se eu não tenho experiência disso? Como é que eu faço? Então, assim, conforme eu falei para vocês, quando eu comecei nessa área, eu acabei sofrendo muito, né? Aprendi muito com os meus erros. Não tinha nada que pudesse me ajudar naquela época, que era muito mais teoria. E o que eu falo para vocês, eu vou dar uma dica aqui, é focar em conteúdos práticos. É focar em conteúdos práticos. E no caso, essa área, existe todo um passo a passo que você consegue ir seguindo e você vai fazendo, desenvolvendo, e você no final vai conseguir ali entregar o resultado esperado. Mas para que você consiga fazer esse passo a passo, que você sinta confiança, que você realmente saiba esses passos, você precisa fazer algo prático, né? Algo prático. Então, eu falo para vocês, se vocês querem conhecer um pouco melhor dessa área, se especializar nisso, fazer um curso, foque em cursos que tenha em mente, né, que seja realmente na prática. E por isso que foi um dos motivos que eu acabei criando o MTCO, né, que é o método trilha de custos de obras, porque eu trouxe toda essa parte prática nesses três pilares da engenharia civil de custos, que é o estudo preliminar de custos, o orçamento executivo e o controle de custos. Então são três frentes aí que a gente consegue trabalhar com essa área de custos. Então, em MTCO, eu já trago na prática justamente para que as pessoas aprendam, porque eu vi que foi uma dificuldade minha que eu tive lá no passado. Então, por isso que eu acabei até criando o MTCO. E aí vocês podem falar assim, Marielle, beleza, fiz aí o curso prático, tem esse passo a passo, né? Fiz junto, aprendi, mas e quando chega uma obra diferente, né? Porque, por exemplo, no MTCO a gente acaba tratando de uma residência, né? E aí, se chega uma obra diferente, como é que eu considero? Muda, porque a obra muda projeto, muda tudo. Então, o que vocês vão perceber é que há padrões entre as obras, né? Se vocês forem ver, as obras elas são diferentes nos projetos, mas as metodologias construtivas, elas basicamente são padrões, né? Exatamente conforme eu falei, que no Brasil as coisas são muito, assim, arcaicas, muito regradinhas ali, de basicamente ser a mesma coisa. Então, por exemplo, a questão de estrutura, se você aprende a fazer isso, né, como ter o custo estimado ou o orçamento executivo de uma estrutura de concreto armado, você entende aquilo e você consegue replicar para outros projetos. Então é uma coisa simples. Mesma coisa, revestimento. Ah, quanto que eu vou gastar com revestimento numa casa? Se você sabe quantificar, se você consegue ali entender, no caso, acompanhar, né, na prática, a levantar o reboco, a levantar ali a cerâmica. Se você for para outro projeto, você vai basicamente utilizar as mesmas coisas, né? Você vai pegar, quantificar e tudo mais. Então, isso há padrões entre as obras. Muitas vezes o que vai existir? Alguma metodologia construtiva diferente, enfim, mas são coisas mais pontuais. Então, se você, por exemplo, focar em algo na prática de aprender isso, você vai se dar muito bem, né? Porque assim, vamos chutar aqui que 90% das construções aí meio que acabam seguindo a mesma metodologia, né? Do concreto armado, da alvenaria, por exemplo, ali sendo de vedação, ou alvenaria estrutural, ou reboco interno, ou porcelanato. Então, são padrões, né? Ou padrões de revestimentos, de metodologia construtivas que acabam se repetindo entre as obras. Então, por isso que é algo que acaba no caso, se tornando fácil. Então, não é uma coisa difícil, porque há padrões, né? Então, por isso que eu falo para vocês focarem na prática, né? Ter esse passo a passo. E quando ter obras diferentes, basicamente, se for mudar, vai ser uma coisinha ou outra, né? Muitas vezes tem diferença também entre casas e prédios, né? Na hora de você fazer uma validação ali desse estudo preliminar do orçamento executivo. E é por isso também que no MTCO eu tenho um módulo que fala justamente sobre essas diferenças, que no caso a minha especialidade ainda são obras verticais, né? São obras verticais aí que são prédios de 20 andares, enfim. Então, eu trago justamente o que difere.
Então, são essas coisas que vocês têm que acabar captando se é algo que vocês querem aí estar se profissionalizando nessa área e poder atuar com essa área, né?